Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões da Fertilidade. E hoje nós vamos te conectar com a história de um casal, o qual eu tenho muito carinho de ter participado. Quem vai me ajudar vai ser a doutora Ju Barreira. Ju, muito Tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Primeiro episódio com você. Você está nervosa? Você está tensa? Estou. Mas a gente vai melhorar. Não fique, porque a gente vai falar de um caso que você conduziu, que é o caso da Fabi e do Alê. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigado por vocês virem aqui compartilhar da história que vivemos juntos. E eu vou agora roubar os holofotes para mim um pouquinho, além de host. Fabi, eu lembro quando eu recebi a sua primeira mensagem, assim, eu lembro daquele dia, mandar uma mensagem, falar da sua mensagem para um amigo meu e falar que foi uma mensagem muito vitoriosa para mim, porque você me falava que você já tinha feito alguns tratamentos, você vai contar a história, a sua história, mas que você ia começar de novo e você ia começar com a gente, comigo, com o laboratório. Sim. E aí você ia procurar um médico que ia te acompanhar, acabou sendo a Ju, mas você começou a escolha pelo embriologista, pelo laboratório. E aquele dia foi um dia muito feliz para mim, porque quando eu comecei a mostrar o laboratório e tudo que acontecia no laboratório, não era a minha intenção conquistar o paciente, era a intenção de empoderar os nossos próprios pacientes, deles saberem tudo o que acontece, quem são as pessoas que estão ali, o comprometimento que a gente tem, o tanto que a gente se dedica, estuda e cuida de perto dos embriões dele. E você veio com esse efeito, que depois eu acabei vivendo muito, né, durante os últimos anos, mas de falar assim, olha, eu escolhi vocês, escolhi o laboratório, e agora eu vou escolher quem vai ser o meu médico, que vai me acompanhar, e eu preciso te agradecer vocês por isso, porque para mim ficou muito marcado esse dia. Então eu quero começar, antes da Ju falar, eu quero começar já pedindo para você retomar a construção dessa escolha. Nós viemos, né, de um outro tratamento que tivemos 2 negativos, né? E lá nem sonhava que tinha um embriologista, nem sabia. Para mim era só um médico e os bastidores a gente nem imaginava. E depois que passou, tivemos os 2 negativos. Ai, será que a gente continua nessa jornada? Será que a gente vai em busca mesmo do nosso sonho? E foi quando eu te conheci, né? E aí eu comecei a te seguir, comecei a ver antes da inauguração do laboratório, né? Então eu acompanhei, não imaginava como que era um laboratório de reprodução. E quando a gente, eu comecei eu fui pega pelo coração, né? Eu sempre senti muita verdade em tudo que você falava. É, sempre me chamou muito. A, a forma que você leva tudo foi o que conquistou a gente, né, É o Lei? que nos deu força para tentar novamente. Foram as suas palavras que nos tranquilizaram, que deu uma direção, porque a gente estava bem negativos com a fertilização. E aí, aí te seguindo em rede social, sempre que eu via você contar alguma história, alguma coisa, eu sempre chorava, né? Sempre eu ficava muito emocionada e eu lá chorando ali, olhava pra minha cara. O que tá acontecendo, né? Eu, ai, Para de seguir. vem meu. Eu falava, para de seguir o Rafael, porque você só chora, né? Eu ficava muito emocionada e eu sentia de verdade, assim, no meu coração, que falava para Ale, eu não sei se a gente vai retomar o tratamento algum dia, mas se um dia a gente retomar, o Rafael Portela tem que ser o nosso embriologista. Essa era a minha única regra, né? Então, não importa onde ele tá, não importa onde ele vai. A gente só vai fazer se eu chegar até ele. E aí eu continuei nas redes sociais te acompanhando e a idade passando, o tempo passando, eu falei, ai meu Deus, acho que a gente tem que se dar o passinho que a gente tanto quer, né? E foi onde eu comecei, eu já sabia qual que era a clínica, né, por conta das redes sociais.
E aí eu liguei lá, falei, olha, como que eu faço para o Rafael Portela ser o meu embriologista? Aí acho que a moça da recepção não entendeu muito a minha pergunta. Ele é o embriologista de todas as pacientes da clínica. Falei, então, com qualquer médico que eu passe, ele vai cuidar dos meus embriões? É ele que vai fertilizar? Sim. Eu falei, Lê, já achei a clínica. Falei, aí foi quando a gente começou a busca pelo médico, porque eu não conhecia nada da clínica, né? Não foi uma indicação de alguém. Uhum. E aí a gente começou a buscar qual médico que seria e colocamos a equipe que fazia parte e de todas as equipes, nós gostamos de todos os médicos, né? Mas aí a gente assistia os vídeos dos médicos falando, entrou no Instagram, olhava vídeo, aí a gente fechava o olho e, Ale, eu já decidi qual médica que tocou, assim, o que eu sei que tem um jeito de falar que fala muito a nossa língua, né, a nossa linguagem. E eu falei assim, olha, eu já decidi, e você? Aí ele, eu também. E coincidentemente era a doutora Ju Barreira. Que legal. Então, Escolhemos um médico pela voz. Olha só. Pela comunicação. Pela comunicação. Isso, perfeito. Que bacana. E pela voz, acho que. Não, foram pelas palavras. Tem razão, tem razão, tem razão. E aí foi quando a gente decidiu que, olha, então vamos retomar de verdade a busca, né, pelo nosso filho. E vai ser o Rafael Portela, nosso embriologista, e a doutora Juliana Barreira, a nossa médica. E foi quando a gente retomou, né? E Que começamos a nossa história. Tem 7 minutos, já estou emocionado, já. Bem mais. Obrigado. Bem, então agora vamos começar a história de vocês. Então a história de vocês, como que surgiu aí a busca por uma clínica? Quando que surgiu o assunto infertilidade? Como que foi esse começo? Em 2019, na verdade, em 2013, eu passava com a minha ginecologista, né? E aí foi quando eu decidi parar de tomar anticoncepcional. E aí ela falou: para de tomar, durante 1 ano é normal você tentar engravidar e não conseguir. Mas não fez nenhum exame específico, nem meu, nem do Alê. E fizemos os exames e nada de engravidar. E aí, nisso, com troca de convênio, troca de médico, troquei de ginecologista. Até que em 2019, cheguei num ginecologista e eu falei, olha, já tô tentando... Em 2013 a gente passou 6 anos. Isso. Então, em 2019, no ginecologista, eu falei que já estava tentando engravidar desde 2013. E aí ele olhou assim, não, com esses exames aqui, você não engravida naturalmente jamais. Você precisa procurar uma clínica de reprodução humana. Aí eu, meu Deus, que susto, né? Já sabia que estava difícil, né? Pelo natural. Mas foi um baque você ouvir isso de um médico, né? E eu lembro que eu estava sozinha e eu fui embora assim, pensando. Eu lembro exatamente tudo, sabe? O trajeto até chegar em casa, meu Deus... E agora? E sempre eu tinha em mente que a reprodução humana era uma coisa para um grupo de uma classe social muito seletivo, que jamais eu teria condições. Mas para rico. Para rico. E que não é a nossa classe social, né? E aí eu falei, meu Deus, então acho que a gente nunca vai ter o nosso filho, né? Eu poderia partir para adoção, tudo. Mas o que ele viu nos seus exames que ele... Já deu esse a questão do espermograma do Alê. Não, no seu exame primeiro foi do útero unicórnio. Não, mas foi primeiro a parte do espermograma. Por isso que ele falou, né, que a parte do espermograma tinha baixa contagem e tinha ele mesmo que tinha pedido esse espermograma. E além de baixa contagem, eram muito alterados, né? Então foi onde ele falou que eu não conseguiria. E aí ele me indicou, ele falou assim, olha, eu tenho um médico que é meu amigo, me passou o telefone, colocou o telefone atrás, numa folha, falou, procura ele, que com ele você vai conseguir. Eu falei, tá bom. Mas eu não acreditei muito que eu precisava procurar uma clínica e continuamos a vida tentando uma gestação natural. E aí entrou a pandemia,
né? Então, quando foi em 2020 isso já, né? Quando foi em julho, mais ou menos, junho, julho de 2020, meu Deus, a gente tá numa pandemia, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não tenho meu filho, a idade tá chegando. Aham. Fui procurar os papéis que ele tinha me passado, peguei o telefone e liguei para agendar com aquele médico que ele tinha me indicado. Eu não conhecia nada sobre reprodução humana, não sabia onde buscar, não quis procurar em Google. Fui pela indicação de um médico, que foi o primeiro que falou que a gente não conseguiria engravidar. E Então, até então por um fator masculino. por um fator masculino, isso. E como que foi isso, Ale? Assim, eu não sabia, depois ele me explicando, até tinha a morfologia de Kruger, né? Aham. E falava que com essa formação e a baixa contagem, a possibilidade era ínfima de eu ter condições de fertilizar Naturalmente. o óvulo naturalmente, né? E quando eu fui entender isso, eu procurei para entender, porque ele não me explicou qual que eram as barreiras dessa morfologia e da baixa contagem. Aham. E aí depois é que foi cair na ficha, eu falei, pô, eu barrando o meu próprio sonho. Aham. E foi bem pesado pra mim. Pra mim foi muito pesado. Não, imagino. Eu imagino. Quando. Geralmente, no decorrer da investigação, né, Ju, a gente acaba encontrando, em boa parte dos casos, o compartilhamento de algum fator de infertilidade, mas sempre durante o momento inicial alguém A carrega culpa. sozinha essa culpa. A gente sabe que a infertilidade é do casal, blá, blá, blá. Mas a gente carrega sozinha durante um tempo. E de maneiras completamente diferentes, né? A mulher vem pelo propósito da vida de ser mãe. O homem vem pelo provedor, pela virilidade. E mistura um monte de coisa. Então, eu imagino o quanto deve ter sido... Foi Deve ter bem, sido bem duro. complicado. E depois você fica olhando de uma forma diferente para sua esposa, né? O pensamento, a culpa, é quase uma culpa. Você imagina que você tá tendo uma culpa de não conseguir realizar o sonho dela ser mãe e eu ser esse provedor que você tinha comentado. Não, o cara chega a falar, olha, vamos separar, procura alguém que complicado. consiga. É terrível. É complicado. É terrível. E então você foi nesse profissional. Vocês Aí foram. ele solicitou alguns exames, e aí foi onde a gente descobriu que eu também tinha uma situação, que é a questão do útero unicorno, né? Que é uma trompa só, né? E então, de 100% que eu poderia ter chances, já tinha diminuído a metade, Uhum. né? Não sei falar muito bem sobre essa parte, mas já teria diminuído ali a metade. Então, juntou o fator dele com os meus 50%. Uma baixa contagem, mais 50% de chance de acertar a ovulação do lado certo para que pudesse fertilizar. E vocês estavam tentando acertar desde 2013. É. Ok. E aí, em 2020, depois de vários exames, né? Realmente a gente viu que aí, com os exames em mãos, tanto dele quanto meu, Ale, acho que realmente, pelo natural, a gente não vai conseguir. Então, foi quando a gente, mesmo com os exames em mãos, a gente ainda tinha dúvida se realmente, ai, será que a gente, né? Nossa, justo a gente gosta tanto de criança, cercado de crianças, tantos afilhados, né, na nossa vida. Por que que Deus deu 10 afilhados pra gente e a gente não vai ter o nosso filho? Será que por isso que Deus mandou tanto afilhado? Né? Então, eu falei, ai, Ale, acho que não é para ser mesmo, mas vamos na clínica ver. E aí foi quando a gente procurou, de fato, para começar a fazer o tratamento, porque mesmo com os exames a gente ainda demorou um pouquinho para fazer. E aí foi quando na clínica eu tava muito acima do peso, eu tava coisa de uns 35 quilos a mais, né? Então tinha uma obesidade de um grau bem alto. E a obesidade sempre foi um problema para tudo. Questão de diabetes, colesterol, não tinha nada, estava tudo certinho, mas a obesidade estava lá. Então, a obesidade sempre foi um fator para tudo, né? Todos os problemas que eu tinha, era uma dor no pé, é obesidade. Ai, minha unha quebrou, é obesidade, né? Então, e aí quando a gente procurou na clínica, o médico falou pra gente, explicou mais ou menos por cima, assim, como que funcionava, qual que era o meu problema com o problema do Alê.
E foi quando ele falou que realmente a gente tinha que fazer, eu falei, tá, doutor, mas na questão do meu peso que eu tô agora, tem algum problema? Ele falou assim, você quer começar quando? Eu falei, nossa, primeira vez que o meu peso não é um problema, Uhum. né? Então, eu falei, ah, doutor, nós viemos para isso. Então, a gente já quer começar, né? Já que é dessa forma, então a gente, já que não é o peso não é um problema, então a gente já quer começar. Ele, então tá aqui o meu telefone, quando você menstruar, você me manda mensagem que eu vou te passar os remédios que você tem que tomar e te passar todas as orientações. E ali a gente começou o tratamento dessa forma. Em 15 minutos a gente saiu do mercado com a ideia de ter um filho de prateleira. A ideia era essa. Exatamente. Foi até uma brincadeira que a gente fez no carro. Eu falei, nossa, A gente mas não é teve assim, orientação doutor? A do gente que já era. começa, já pode começar, né? A gente saiu da clínica brincando. Eu falei, nossa, eu me senti que eu vim no mercado. Comprei um filho Comprei aqui. um filho e daqui a pouco eu falei, nossa, será que já é o momento de a gente comprar o nosso filho? E a gente brincou com isso, que parecia um produto de uma prateleira. E ele, em momento algum, passou a possibilidade do não pra gente. Então, pra mim, já era certo que a gente já ia engravidar. E a gente seguiu com o processo, tivemos 2 embriões, Tá. onde não foi sugerido biópsia. Ele, na época, por conta da idade, ele falou que não precisaria fazer, e nós fizemos uma transferência fresco. E quando eu fiz a De transferência, blastocisto ou de embrião de D3? Era blasto, pelo que vocês me passaram. Era. Era blasto. Tá. e a gente até tava de férias, né? Tava pintando a casa, né? Eu falei, a gente tem um quarto lá que é o do baby, né? Eu, nossa, se a gente já soubesse o sexo, já ia pintar da cor certa. Esse quarto vai ter que ficar por último. E eu já tava me sentindo grávida. Aí eu fui fazer exame de sangue, eu já fui lá e coloquei gestante, sabe? Já peguei a senha como gestante, porque na minha cabeça era certo que eu estava grávida. E foi quando eu fui fazer o beta, já gestante lá, peguei a senha de gestante e acho que até não deve ter entendido nada. Nossa, é gestante que quer fazer o beta, né? E nós fizemos o beta e quando eu abri, eu estava certa. Uau. Aí, indetectável. Eu olhei, olha isso daqui. Aí eu tentei procurar em outros lugares, ler o exame, indetectável, não grávida. Eu, como assim? Não é possível. A gente fez uma fertilização. Como não? Aí eu mandei pro doutor, eu falei, doutor, olha o exame, será que tá certo? Ele, infelizmente não deu certo. Foi nessa simplicidade de palavras que ele tratou o nosso sonho. Eu falei assim, mas como assim não deu certo? Acontece. É normal isso acontecer. Aí o chão, assim, se abriu e a queda foi muito alta. Porque eu tinha certo que eu estava grávida. E a gente ainda tinha mais um embrião. Eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Enfim, o tempo passou, uns 3 meses depois. Aí tava congelado, né? Aí no ano seguinte, 3 meses depois, né? Vamos fazer a transferência do embrião, aí fomos fazer, só que aí eu já sabia que tinha a possibilidade do não. Então eu já fui mais pé no chão e menos acreditada que poderia dar certo. Falei, porque se a primeira não deu certo, eu acho que sempre vai ser assim. E a gente fez isso sozinho, no sentido de pessoas da família, ninguém estava acompanhando. Sim. Então a gente viveu essa situação toda sozinhos. E quem nos amparou, por incrível que pareça, na época, foi uma enfermeira que presenciou a situação na primeira etapa toda, viu como é que foi o tratamento com a gente e tudo mais. Foi ela que nos amparou durante essa entrada na clínica novamente. E então, assim, a gente já fez, e quando a gente fez a transferência, e quando a gente pegou o segundo beta... Negativo de novo. Indetectável Dessa vez você pegou a senha certa no laboratório? Peguei a senha certa. Acertou alguma coisa. É isso. Falei assim, eu posso não estar gestante, então eu vou pegar... Eu fui desacreditada, porque na minha cabeça, se o primeiro não deu certo... Não mudou nada pro segundo. Então, na minha cabeça, ia continuar daquela forma e não ia dar certo de novo. Nossa, né? Eu não fui pessimista, mas eu não fui com tanta fé, Sim. né? Só fiz.
Que diferente, né? Que diferente, assim, a gente sempre fala da falta de suporte na dor, mas você ter essa falta de esclarecimento que te traz esse pseudo-otimismo, esse otimismo real, mas que ele não deveria, ele não tem tanta base para existir dessa maneira, porque todas as possibilidades estão abertas, traz um tombo muito grande, principalmente quando você está investindo bastante dinheiro, quando machuca o seu orçamento para fazer aquilo, e você se sente enganado, porque, né, parece que só passaram ali na sua conta, pegaram metade do que você tinha lá e acabou, acontece. E aí, voltando até no começo, né, da nossa conversa aqui, aonde entra o Rafael nas redes sociais? O Rafael entrou, depois desse baque todo, desse buraco que a gente entrou, numa relação comercial, uma pessoa que eu tava conversando, uma atendente, e ela fez a pergunta pra mim, vocês têm filho? Eu falei, não. Aí ela já começou a falar tudo sobre fertilização. E aí foi ela que nos apresentou o Rafael. Como? Ela falou que ia ter um evento, a qual você ministrou esse evento, foram horas. Na verdade, era um evento que não era... Ela não tinha nem citado o seu nome, ela tinha citado a médica dela que ia apresentar com você. Então, ela tinha falado da médica dela, ela falou, se inscreve e assiste. E aí eu só focava no Rafael. Porque é o que você acabou de comentar, do que nós passamos, você falava totalmente ao contrário de como que é a conduta que você acha correta, o que você pensa, as possibilidades, porcentagens, tudo o que você falou é que nos deu a esperança novamente, mesmo sendo mais realista, mas entendendo melhor o que era a fertilização na época. Porque a nossa primeira experiência, a gente em momento algum teve a orientação que poderia não dar certo, mesmo na segunda transferência, né? Então, quando a gente assistiu o evento, a gente já sabia do não, e você falava muito sobre isso, né? Do funil, que é a reprodução humana. Então, a gente sabia por experiência própria e ouvir, né, um médico falar, a gente foi pegando confiança que realmente ele tá falando a verdade, ele não tá escondendo nada de ninguém, né? E isso foi muito importante. Foi por isso que a gente foi atrás do Rafael Portela. Porque, assim, foi muito importante a gente saber que há médicos que falam dessa possibilidade, né? Por mais que, assim, quando alguém tá procurando, tá lá na expectativa, que nem a gente foi, eu peguei a senha de gestante sem saber se eu tava. A gente vai querendo, mas em momento algum eu tive nem 0,1% de chance de não dar certo. Não tive essa orientação, né? E falando das redes sociais, né? Esse médico que a gente passava, ele sempre postava só positivos. Muitos positivos. O positivo tal, e postava. E quando eu peguei o primeiro negativo, eu falei, nossa, onde eu entro? Né? E eu me senti totalmente excluída. E além do não, da gente receber um não da gravidez, eu me senti um zero, me senti um nada. Né? Eu falei, a gente não tem valor nenhum só porque não deu certo. Então, a rede social também machucou muito não ver a minha história sendo contada ali, né? Que não deu certo. Então, não Até tinha... essa daí não importa. Até para ajudar né? outras famílias, né? Que se você passa por essa experiência e você se torna uma forma de você apresentar isso para o mundo, mas a gente não tinha isso. E ele nunca postava dessa forma. Tudo Eu para ele nunca era tinha só... visto um não dele, um negativo. Por isso que eu tinha certeza que seria positivo. Pra não Se falar... é só isso que ele mostra, então é só isso que acontece. Realmente, eu não tinha imaginado que poderia não dar certo. Era exatamente um produto. Vai na prateleira, pega o produto e leva para casa. É certo que eu tô levando o produto para casa. É físico ali, né? Palpável. E na minha cabeça era isso que ia acontecer com o nosso baby. Eu costumo dizer que na relação da fertilização in vitro, a transparência, ela é vital, não só para a experiência do casal, mas para quando não dá certo. Se você tivesse engravidado ali com a senha de gestante, né, a experiência teria ficado para trás, teria ficado para trás, deu certo, Sim. você tá grávida, o bebê tá em casa. Agora, quando não dá certo, normal o casal
revisitar o processo todo. E aí, quando ele vê que ele não teve acesso a alguma coisa, que ele não foi atendido, que ele não teve suporte, aí é onde a relação fica totalmente abalada. Então, a transparência, ela constrói a solidez para as relações que não dão certo, para o tratamento que não dá certo. Porque senão também o casal que se sente desamparado, ele vai procurar outro médico, vai procurar outro laboratório, vai procurar... Quando muitas vezes o laboratório, o médico se beneficia muito de uma segunda tentativa, porque vai fazendo ajustes e é ali que consegue. Só que isso você só consegue manter com uma experiência transparente, né? É muito importante que o casal tenha noção de absolutamente todas as possibilidades de tudo que acontece naquele processo. Principalmente para um casal que está fazendo um grande esforço financeiro para aquilo. Porque senão a sensação é de quase um roubo. Quase um roubo. E aí você não recupera essa relação. Mas aí, Ju, eles chegam em você. E eu acho legal, assim, eles estarem contando, porque foi uma história que eles me contaram muito. A gente conversou muito sobre isso, né? Sobre toda essa passagem que eles tiveram por outro serviço. E com a gente, pelo menos comigo, sempre foi muito tranquila essa relação. Acho que eles sempre me mostraram muita segurança de estar seguindo ali. Eles sabiam que eles estavam seguros porque o Rafa estava lá, mas eles conseguiram recuperar, acho que a segurança para recomeçar, né? Em nenhum momento, eu nunca falei para eles que seria totalmente fácil, mas o caso deles tinha muito potencial, né? Tanto é que conseguimos, e, né, com as dificuldades que tivemos, mas conseguimos. Então, foi uma história que a gente carregou junto e reescreveu de outra forma. E eu me sinto muito satisfeita por ter conseguido perceber essa transformação neles, né? Por perceber que em todos os momentos eles estavam seguros e não estavam, mesmo sabendo das possibilidades, estavam confiantes e tranquilos em seguir, né? Então isso foi bem diferente, eu acho, da experiência anterior. E a alteração uterina que ela chegou? Comenta pra gente um pouco o que é, como isso impacta no tratamento e até na gestação natural. Um pouco do Alê também. Na verdade, assim, eu lembro, eu até revisei um pouquinho o caso pra conversar hoje, né? Porque, na verdade, talvez, não sei se vocês vão lembrar disso, mas o espermograma que eles me trouxeram por último já não era um espermograma tão alterado assim. Vocês lembram disso? Sim. Já era um espermograma melhor. Então, até entendo que o alerta surgiu a partir de um espermograma anterior, mas teve até uma cirurgia e também de varicocele e tal. Mas o espermograma que eles me trouxeram já não era um espermograma tão alterado, né? A Fabi tinha, assim, a questão do útero unicórnio, que reduzia pela metade, mais ou menos, as tentativas aí por conta de ter uma trompa só, mas era um útero, até comentei isso com ela, né? Um útero grande até, né? Não era um útero tão restritinho. E a gente acabou seguindo na linha da fertilização por todo o tempo mesmo, né? De tentativas que eles tinham, já eram muitos anos de tentativa e acho que em nenhum momento houve a dúvida de que tinha indicação da fertilização. Mas a partir do momento que você vai... Acho que a gestação natural estava difícil, mas a partir do momento que você leva isso para o laboratório, não era um caso difícil da gente resolver, né? Um pouco do que eles contaram dos 2 negativos deles, né? Eu tenho o histórico todo. Eles fizeram 2 transferências individuais de blastocistos por conta do útero ser unicórnio, mas o segundo embrião, por exemplo, era um embrião de uma classificação inferior, né? Era um BC, por exemplo. Talvez ter feito uma análise genética ali atrás poupasse pelo menos uma das 2 transferências deles, né? Porque a indicação seria uma transferência única, mas talvez não precisasse ter passado pelas 2. Então, tinha algumas coisinhas do caso lá de trás que a gente realinhou. Eu falei, a gente vai fazer a nova fertilização, a gente vai biopsiar, porque aí quando ela chegou pra mim, se eu não me engano, Fabi, acho que 38 para 39, ou 39 para... Porque agora você tá com 40, Agora né? eu tô com 40. Acho que ela tava com 39. E 38 para 39, porque a gente fez um tempo grande, né, de acompanhamento. Então, assim, já pela idade em que ela estava comigo, já teria realmente uma indicação de biópsia, e independente de ser útero unicórnio, mas acho que... Eu até falei pra eles, não é um caso tão complexo inicialmente, porque depois a gente teve uma questão com o endométrio, mas inicialmente, laboratorialmente pensando, não seria tão complexo. E a gente fez, né, conseguimos 5 embriões, isso eu comentei com eles, né, a gente ainda rompeu o folículo na coleta, eu contei isso pra eles, tá, foi uma coleta mais difícil, na hora que a gente fica ali tentando aproximar o ovário, um dos folículos até rompeu na hora, e conseguimos, não foram muitos óvulos, mas conseguimos 5, isso você não vai saber, porque não vai você, essa parte não é você que faz. Mas 5 blastocistos, né? Foi super bem o nosso rendimento e 2 euploides. Foi bem bom, assim, bem diferente do tratamento que tinha sido feito há vários anos antes, né? Uns 3 anos
pelo menos antes, Sim, né? até eu conversei com a doutora na época, porque eu tive novamente 2 embriões. Tudo bem que agora eu tinha 5 biopsiados, resultou em 2. E quando eu vi o resultado 2, me Ela ficou remeteu desanimada ao com os passado. dois euploides, eu Falei, lembro. doutora, eu tenho só 2. A gente só precisa de 1. Eu falei, mas eu só tenho 2 e da outra vez eu só tive 2. Então eu não conseguia desvincular Aham. a experiência de 2 embriões e agora 2 embriões novamente. E a doutora sempre me tranquilizou muito. Você fez biópsia, né? Tá tudo diferente. E ela Até magoou o sempre. coração, ela falou, só 2 Não, euploides. eu tava na academia no dia que ela me mandou, doutora, só 2. Eu falei, Fabi, como assim? Eu tô aqui pulando de alegria. Você devia comemorar também. Eu falei, o Rafa vai ficar chateado se você falar mesmo. Eu falei, o Rafa, fala isso pro Rafa, que o Rafa vai puxar sua orelha. Você só precisa de 1. Eu falei, mas eu só tenho 2, né? Então, para mim foi muito difícil desvincular o número 2 da primeira experiência com a segunda experiência. E conversando com a doutora, ela me deixou tão positiva nessa questão que eram bons embriões. Eu falei, tô na mão da doutora Juliana. E, como a doutora falou, né? A gente passou por uma transformação. E essa transformação foi a doutora Juliana quem fez. Você fez essa mudança na gente. A gente tinha uma mentalidade, a gente estava confiante no embriologista, saber pelo cuidado que ele postava, né, sobre os embriões, o que representava para ele o embrião, que ele chama de diamante e tudo mais. Mas a transformação como no casal tentante foi feita por você. A senhora, em todo momento, a senhora, além de ser muito transparente, pegou a gente pela mão e mudou a nossa mentalidade, como esse exemplo que a senhora falou agora de 2 euploides, precisar de 1, e pra gente era mínimo. E foi onde eu passei a comemorar que eu tinha, entre aspas, só 2, né? Foi quando eu comecei a me sentir confiante. A doutora conseguiu mudar essa chavinha em mim de deletar o passado, né? O passado ficou para trás. E foi onde eu senti essa confiança que, nossa, são 2 euploides mesmo, né? Então há chances, né? Lembra que a gente ficava em casa e ficava olhando na internet tudo que era um euploide. O que é esse euploide? E a gente queria, por mais que ela já tinha explicado, a gente queria ver o técnico de tudo para valorizar ainda mais aquilo que a gente não estava dando toda a atenção que precisava. Fora as aulas que a gente já teve nos stories do Rafael. A gente tinha um pós-graduado. Sim. E aí, com essa confiança toda, a gente foi para a primeira transferência. E aí, nossa, eu lembro da sua primeira transferência. Que mega feliz vocês lá. E foi positiva. Foi positiva, um positivo baixo, né? Sim. E a gente... Mas nessa vez você viu grávida? Você fez farmácia primeiro? Não, fiz beta fiz o beta e tinha dado, acho que 40. Acho que foi até um pouquinho menos, Fabi. O segundo caiu. O segundo acho que foi 17 ou 19. Mas essa aqui, não era 40, era menos. Era menos. Era tipo 20 e pouco. Era 20 e pouco. Aí acho que você sabia que era um beta baixo? Assim, na não, verdade... ela senha de gestão. Na verdade, eu comemorei, porque eu só vi ali que tinha uma linha no exame que falava: se este exame é para a detecção de gravidez, considerar positivo. Grávida. Então, eu desconsiderei o número. Eu só li Nós que era. Choramos. Aí eu, nossa, não sei o quê. Aí a gente ficou muito feliz, né? Eu falei, agora eu tenho que cuidar mais ainda da minha alimentação. A gente saiu e foi pro sacolão comprar frutas e legumes, porque eu já estava cuidando, já estava numa reeducação alimentar já nesse tempo todo, foi onde eu consegui eliminar os 30 e poucos quilos, né? E eu falei, agora mais do que nunca, né? Então eu lembro que a gente foi pro sacolão e aí eu tinha mandado mensagem para a doutora e foi quando ela respondeu, né? Que para a gente ter um pouquinho de cautela, porque era um beta baixo, que poderia evoluir, mas também poderia não evoluir, né? A doutora sendo realista como sempre, né? Mas, gente, é que nessas coisas, acho que a gente tem que dar uma esperança maior em alguns momentos, mas quando, né, o positivo, eu lembro que eles comemoraram muito porque tinha uma história difícil anterior, mas a gente não pode deixar vocês, né, à vontade. Assim, sem posicionar. Eu prefiro dizer
que a chance é pequena de evoluir, que a gente tá torcendo muito para isso, do que falar, ó, compra enxoval, né? Já Sim. avisa, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Acho que ser realista é uma característica minha, eu acho que tem que ser de todo mundo. E ninguém aqui quer ceifar o sonho de ninguém. É a gente pontuar, né, e explicar para que vocês tenham controle um pouquinho mais sobre todas as emoções e também tranquilidade quando dá para ter tranquilidade. Então eu falei, torço muito para que evolua. Já ouvi histórias de betas pequenas assim Sim. que evoluíram. Eu falei para vocês, falei, Sim. eu nunca tive um beta pequenininho assim que evoluiu, mas já ouvi histórias. Então mantenham a fé, mas saibam que a gente ainda precisa um passinho por vez. Né? Então, aí o outro beta já veio um poupouquinho mais baixo, né? Bem E mais aí a gente... baixo. 2 dias depois, né? O segundo beta foi bem mais baixo. Um baque. É, Eu lembro que você sentiu muito. ali foi, nossa, abriu o chão de novo, Uhum, porque foi tão perto do sim, uhum. e aí a gente tava no não de novo. E aí a doutora, mais uma vez, ela falava, né? Você chegou perto do sim. A gente tá mais próximo do caminho, né? E isso foi o que deu mais gás ainda pra gente continuar. Por mais que a gente sabia que tinha um embriãozinho lá, que eu jamais ia abandonar ele, mas foi o nosso primeiro positivo, né? Uhum. Foi a primeira vez que eu peguei um teste, um beta positivo. Primeira vez que você se chamou de grávida, de verdade. Sim. E ali eu lembro que a gente conversou muito, 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 muito. E a doutora falou, né? Dentro de tudo que você já viveu, hoje a gente sabe que há tantas possibilidades numa transferência, tanta. E tem que escolher uma delas. Não dá para fazer todas em uma única transferência. De todas as possibilidades que existem, olha, vamos tentar por esse caminho ou por este caminho. E foi onde realmente ela falou, né? A gente chegou tão perto agora, né? E isso foi o que deu muita confiança da gente continuar, né? E eu lembro que a gente conversou sobre fazer novamente, né? Em momento algum eu pensei de trocar de médico. Nossa, muito pelo contrário, falava para ler a decisão que a gente tomou do Rafa ser o nosso embriologista, até a gente conseguir, enquanto a gente fosse conseguir, sempre seria a doutora Juliana na nossa vida, E né? uma... A gente pegou esse mesmo sentimento que a gente tinha com Uhum. você, a gente pegou com ela. Então, são os nossos dois anjos, né? Porque foi onde a gente sentiu confiança e, independente do resultado, eu falei para a doutora, eu falei assim, eu estou totalmente entregue. Tanto que eu nunca fui de questionar muito, né? Uhum. Eu sabia que eu estava em boas mãos, né? Não é que, ai, mas perguntar, querer saber mais. Não, porque há tantas possibilidades e eu sei em qual mão que eu tô, né? Tem a frase que a gente vive repetindo de quando nós saímos do laboratório que a doutora falou. Lembra? A doutora falou assim, quando a gente estava saindo do consultório, ela segurou no braço da Fá e falou assim: dá uma chance para nós três, nós vamos domar esse endométrio. É uma frase que aquilo ali me arrepia até hoje. Foi Olha. uma sensação assim de segurança total. E ali foi tipo uma mãe falando para um filho: Exatamente. confia em mim, né? E em momento algum eu tive a desconfiança. Em momento algum, isso eu não posso nem falar, não posso nem cogitar aqui, porque a gente ficou tão entregue na mão da doutora, que foi por mais que a reprodução humana, o processo da fertilização é dolorido, né? Os medicamentos, os hormônios que mexe com tudo. Ele teve que me aturar muito, né? Mas a doutora Então, avisou que ia ser assim. então assim, por mais que todo esse processo é complicado, né? Mexe muito com o psicológico. Foi muito leve, né? Estar com vocês assim foi muito leve. E de verdade, assim, uma leveza, uma tranquilidade. E o que tiver que ser, vai ser. Então, assim, a gente sabe que a gente está em boas mãos, que todos que estão envolvidos estão fazendo o seu melhor. E quem faz o coração bater é Deus, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente sabia que
estava entregue, o que tivesse que acontecer, a gente sabia que a nossa escolha foi a melhor escolha e a gente estava muito tranquilo, muito. Transformação, né? Vocês saíram de um otimismo quase que cego para uma derrota tremenda, para aquele desamparo da incerteza total, para uma leveza, para uma aceitação, que apesar de vocês terem vivido, acho que a gente não viveu tanto isso, né, Jô? Eu lembro da gente, você foi fazer uma outra coleta de óvulos na semana da segunda transferência, e aí você me falou assim, essa semana tem a Fabi, hein? E eu falei, meu Deus do céu, é o último embrião dela. E é claro que eu tinha um compromisso comigo mesmo, de falar, não, eles tem que dar certo. Tem que dar certo. Não vou aceitar essa história terminando com um não. Sim. E aí eu lembro da segunda transferência de vocês como se fosse hoje, né? Vocês vindo pelo corredor, a gente se abraçando. A música que você escolheu. A música, nossa. Aquilo foi... Nossa, aquele dia foi um dia muito especial. E assim, né, falando da nossa experiência com a clínica, você sabendo, né, como que eu cheguei na clínica, né, que você tem uma grande culpa, né, pela nossa ida. E em momento algum na clínica a gente se sentiu um número, né? Então a gente foi muito acolhido por todos da clínica, desde quando a gente liga para pegar uma informação. E eu lembro na coleta que eu te via só pela internet, né? E a gente tem a impressão que as pessoas que a gente vê pela internet é aquela coisa que acho que nem existe, é intocável, né? E eu lembro que você fez questão de vir me dar um abraço antes da coleta. E até eu chorei, fiquei muito... Eu falei, nossa, Rafael, eu falei, eu tô realizando o meu sonho de entregar os meus óvulos, né? E a formação dos nossos embriões. Eu falei, finalmente chegou o momento do meu sonho, que era deixar nas suas mãos, né? E até na hora de medir a pressão, a doutora até falou assim, você não devia ter visto lá, porque estava alta, que eu chorei, fiquei emocionada. Eu lembro disso. Ela, olha, sua pressão está um pouquinho alta, você não devia ter visto o Rafa antes. Então, assim, nós somos muito acolhidos, né? Eu me senti muito importante, me senti importante para a clínica, não só vocês na nossa vida, mas a nossa vida, eu sinto que é muito importante. A nossa história, né? O nosso sonho é importante. Nós não somos números, né? Somos pessoas com um sonho, um desejo, e que vocês estão fazendo tudo para que a gente consiga. E uma coisa que você acho que não deve nem saber, Rafa, porque a gente acho que não comentou com você, mas a enfermeira que nos acolheu na clínica, que foi a única pessoa que nos amparou e que sabia da história, né, toda, ela trabalha com você e a Fá reconheceu ela pelo olhar. E a hora que aí choramos todo mundo junto. Depois da primeira transferência, eu falei assim, tem uma moça com a toquinha desenhada? E ela tava de máscara, porque também tava questão da pandemia, assim, né? Aí eu falei, você pode chamar ela? E aí eu pedi para chamar ela, eu reconheci o olhar dela com a máscara, porque da outra vez também, né, tinha sido na pandemia. E eu perguntei para ela, eu falei assim, você já trabalhou em outra clínica? Aí ela falou, já. Aí eu falei assim, já trabalhou com determinado doutor? Aí ela falou assim, já. Eu falei, você esteve presente nas minhas outras 2 transferências. E ela reconheceu a hora que a Fá falou, ela falou o nome e tudo, falou, Fabiana. E ela já começou a chorar. Não, foi um baque. E eu tenho foto com ela, né? Temos fotos na sua clínica abraçada com ela. E na clínica anterior, então ela faz parte também, assim, mais uma da clínica, né? Que faz uma parte, assim, da nossa história. Foi para um lugar bom. E essa segunda transferência? Agora termina a história. Essa segunda transferência, fizemos o beta, né? Aí, antes da gente comemorar, a gente viu o resultado, tava 200 e pouco, né? Tava bem bom, Aí eu olhei, na minha cabeça, eu tava pedindo muito a Deus que viesse 100 e pouco, porque na minha cabeça era a média que vinha, né? O que eu via às vezes, né, de resultados.
Eu, ai, Deus, que amanhã, por favor, me ajude, que amanhã saia 100 e pouco nesse número, por favor, não deixa menos que 100, pedindo a Deus, assim. Quando eu abri o exame, a gente estava almoçando, aí brotou no celular, resultado disponível. Ale, a gente abre agora? Ele, não, vamos terminar de almoçar, porque senão vai dar indigestão. Eu falei, mas Ale, o que tiver que acontecer, já aconteceu. Isso daqui é só o sim ou não. Falei, então, vamos terminar de almoçar. A gente terminou de almoçar. Ele, não, espera um pouco. Eu falei, não, Ale, a gente tem que já abrir o exame. E aí, quando eu abri 200 e pouco, meu olho, eu arregalei o olho, eu falei, não vamos comemorar. Aí eu mandei para a doutora Não Ju. teve aquela emoção que teve na primeira, entendeu? Porque a gente foi totalmente contido e vamos esperar nosso segundo anjo. Deixa nosso segundo anjo. Aí eu mandei para a doutora Ju, aí ela mandou, nossa, parabéns, deu Com certo. 200 e tanto é fácil comemorar, né? E aí eu falei, até na hora eu tava não tava em São Paulo, né? Tava com a minha família em Ribeirão Preto, e aí a Fabi me mandou, aí eu tava no meio do shopping, aí eu comecei a chorar. Aí minha avó tava comigo, o que aconteceu? Aí minha deu positiva, tá tudo bem, não é nada não, mãe, ela tá só comemorando. Mas mesmo assim, aí eu perguntei, eu mandei, né, doutora, eu fico no seu aguardo para saber se podemos comemorar, né? E aí a gente comemorou, ficou feliz, choramos muito. Falei, Ale, vamos esperar o segundo beta para... Não, minto, antes disso eu falei, Ale, e se no laboratório trocaram o meu sangue? Nossa. Aí ainda eu fiquei com essa incerteza. Eu Sim. falei, Ale, eu preciso fazer o meu exame. Vamos na farmácia, comprei um teste de farmácia, eu vi a minha urina, eu fiz o teste, eu coloquei e saiu mais. Falei, Ale, era o meu sangue mesmo. Eu tô grávida. Falei, mas vamos esperar o segundo beta, que esse número tem que dobrar, né? Aí, quando a gente pegou o segundo, já tava 600 e pouco, 2 dias depois. Eu falei, eu não acredito, deu certo mesmo. E aí começou a brincadeira nova, que a gente coloca assim, desenhado por doutora Juliana Barreira, construído por Rafael Portela e assinado por Deus. Lindo. E vocês estão grávidos? Sim! Esse bebezinho tá aqui, crescendo. Quantas semanas? Hoje, 13. 13 semanas. 13 semanas. Lindo. Olha lá. Nossa, O dia que ouvimos o coração. Um dia emocionante. Aí a gente foi lá e aí vocês desceram lá. Olha, as duas fotinhos bem importantes. E o babyzinho, que é a Júlia, Juju, ou Rafinha, que é Rafael. Descobri amanhã. Vamos saber amanhã. Amanhã saberemos meu Deus o do sexo. céu! Episódio difícil de fazer. E aí, já se sente mãezona? Vocês estão prontos? Tá aproveitando a gestação? Porque esse começo não é fácil. É muito enjoo, né? Bem difícil essa parte. Mas em momento algum eu reclamo. Eu queria que fosse um pouquinho menos de enjoo, porque é uma sensação muito ruim, né? Não conseguir comer, ter nojo de tudo. O que você quer comer? Eu falo, eu não consigo pensar em nada. Eu falo, pensa você em alguma coisa. Praça de alimentação, nem pensar que Não posso o cheiro da praça de alimentação Então, assim, essa fase é uma fase um pouquinho mais difícil, mas o que é essa fase em vista de tudo que eu já passei, isso é de menos. Então, por mais que a gente fez o segundo beta, depois teve o carnaval, falei, ai, doutora, a gente vai viajar, posso fazer um beta de novo? Só para ver se tá tudo bem? Aí fizemos, aí já tava em 6.000 e pouco, e aí tinha que fazer o terceiro, que seria o terceiro, mas já era o quarto, aí já tava 19.000 e pouco, mas mesmo e assim... a doutora vai viajar, eu falei, Fabi, para de fazer, que não vai subir tanto mais. Também não vai subir tanto mais, calma. Vai viajar, Fabiana. Mas é engraçado que era difícil acreditar. Aí, o dia que nós fomos fazer ultrassom, ouvimos o coração. Falei, nossa, é dentro de mim que tá esse bebezinho. Meu Deus, eu não acredito. Mas aí a gente fez o segundo ainda depois, né?
E o E teste da demorou para farmácia? cair a ficha. E da farmácia, que você mesmo com o beta na mão... Não, Eu vamos... falei Você falou? que, Então, assim, eu não conseguia acreditar. Eu fazia o exame, fui no laboratório fazer o ultrassom, fiz o morfológico já, né? E aí, no morfológico, já que é com 12 semanas, eu falei, acho que eu tô mesmo. Nossa, acho que é Começando a meu achar que eu tô- mesmo. E ali eu comecei a me sentir mais segura, né? De ver que tá tudo bem mesmo. Mas a jornada vai deixando cicatriz, né? E a gente vai ficando com medo de comemorar. Todo mundo, ai, e o sexo? Ai, fazer chá revelação, fazer isso, fazer aquilo. Mas até para contar para as pessoas, a gente viveu essa jornada bem solitários, né? Uhum. Então, até para contar, a gente. Ai, Lê, vamos esperar. Não dava medo de contar, dava medo, né? Por mais que a doutora já estava soltando fogos, né? Aham. Mas mesmo assim, agora a gente já Agora já tá. estão mais realistas, Não, né? aproveitem demais a gestação de vocês, aproveitem todos os momentos que estão por vir ainda, todo carinho na barriga, beijo na barriga, fotos lindas, porque deu tudo certo, a gente conseguiu. Ver você mãe, ver você pai é uma realização muito grande para mim, assim, uma realização de um sonho na minha carreira, porque eu viveria com um buraco se eu lembrasse do seu nome, do nome de vocês e falasse, que pena, não deu certo. E aí, eu não sei onde ela tá agora, não sei se ela continuou, não continuou. Então, Você saberia. Pode ter então certeza que você saberia. eu fico Se o muito, Rafa ou a Julinha for ter um irmãozinho, vocês também vão saber. Com certeza. muito feliz, muito grato por esse momento, Fabi, de verdade, assim, sua gestação é uma da que eu tenho um carinho inesquecível. E quero um dia conhecer o Rafa ou a Ju, certeza. pegar no colo. Com Vai ser uma certeza. grande felicidade para mim, vai ser um marco mesmo. Levou um Obrigado, pé de gente. bisnaguinha lá pra eles Eu falei morderem. que pode morder de levinho. Mas eu já tinha falado que eu deixo morder, dá uma mordidinha. Tá bom. Conseguimos, né, Ju? Conseguimos. Pra mim, assim, foi um caso que eu me dedico sempre, mas assim, foi muito bonito ver a transformação deles e fico muito feliz de ter participado de tudo isso. De ter feito essa transformação e de liberar eles hoje, assim, é muito bom. Parabéns. Ai, Obrigado a gente só vocês. pode Vocês estão agradecer. oficialmente de alta. Falei pra doutora, falei assim, e agora? Já tô com saudade. Gente, obrigado de todo o coração. Obrigado por terem vindo, terem participado, por a gente ter lembrado de toda essa história, de todos esses momentos. Eu também dei uma olhada nas nossas conversas e me emocionei hoje de manhã, assistindo os nossos vídeos, vendo as nossas fotos. Então, é uma história muito feliz na minha carreira toda. Que eu guardo num espacinho muito especial, numa caixinha especial no meu coração. Obrigado a Vocês, na nossa, não preciso nem falar, né? Que tá marcado para sempre aqui. Legal, obrigado. Bem, chega. Vamos encerrar mais um episódio emocionante. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, a Ju, tenho certeza que amou também. Agradecer a Forbio, que possibilita a gente fazer o Conexões da Fertilidade, que tem sido cada vez melhor. E espero que a gente ainda tenha muitos episódios e muitas histórias para compartilhar e conectar com você. Então, muito obrigado e até a próxima.